O inverno em Nova York tem algo de mágico e, ao mesmo tempo, ameaçador. A neve cobre as ruas como um lençol branco, abafando os sons da cidade, tornando tudo mais silencioso, quase fantasmagórico. Foi nesse cenário que Sophie, uma jovem escritora de 28 anos, sentiu pela primeira vez que estava sendo observada. No início, parecia algo inofensivo, um desconforto passageiro, como quando se percebe um olhar fixo em algum ponto indefinido do ambiente. Mas com o tempo, aquela sensação tornou-se constante, como se sombras a acompanhassem aonde quer que fosse. Sophie era uma mulher de beleza sutil, mas hipnotizante. Seus cabelos castanhos, levemente ondulados, caíam sobre os ombros como um rio de sombras quentes. Seus olhos, de um verde profundo e misterioso, escondiam segredos e sonhos que apenas suas páginas conheciam. Tinha a pele pálida, quase translúcida no inverno, como se pertencesse mais às histórias que escrevia do que ao mundo real. Tudo começou em um café no Brooklyn, um de seus lugares favoritos para escrever. Sophie gostava de sentar perto da janela, observando os transeuntes com seus casacos pesados, enquanto rabiscava ideias no seu caderno. Foi então que ela notou um homem sentado algumas mesas à frente. Ele era alto, moreno, com olhos escuros que pareciam perfurar sua alma. Quando seus olhares se encontraram, ele sorriu. Era um sorriso tranquilo, quase amigável, mas algo nele fez com que um arrepio percorresse sua espinha. Sophie, não é? Disse ele inclinando-se levemente para a frente. Eu vejo você aqui sempre. Ela forçou um sorriso, tentando disfarçar o desconforto. Sim, gosto do café daqui. O homem assentiu, tomando um gole de seu próprio café, os olhos ainda cravados nela. Meu nome é David. Acho fascinante como você sempre está escrevendo. É escritora. Sophie hesitou por um instante antes de responder. Ela não sabia por quê, mas algo na forma como ele falava fazia com que seus instintos gritassem para ela sair dali. Ainda assim, respondeu polidamente e, após alguns minutos de conversa, despediu-se, sentindo-se aliviada ao sair do café. Nos dias seguintes, David apareceu em todos os lugares que Sophie frequentava. No metrô, na livraria onde comprava seus livros, até mesmo na academia. A princípio, ela achou que eram coincidências, mas quando começou a receber mensagens em seu celular, soube que algo estava errado. Você estava linda hoje com aquele cachecol vermelho. A neve destaca seus olhos. Espero que tenha tido um bom dia. Nos veremos em breve. Dizia uma das mensagens. Seu coração gelou. Ela nunca tinha dado seu número para ele. Como ele sabia? A partir desse momento, sua vida tornou-se um pesadelo. Ela mudou suas rotas, evitou seus lugares favoritos, passou a olhar por cima do ombro a cada passo. Mas nada disso impediu David de encontrá-la. Ele não se escondia mais. Passava em frente ao seu prédio, olhava para sua janela, enviava presentes deixados anonimamente na portaria. Sophie sentia-se encurralada, sem saber a quem recorrer. A polícia parecia indiferente. Sem provas concretas, não há muito o que possamos fazer. Bloqueie o número e tome cuidado. Disseram a ela. Ela buscou apoio em sua melhor amiga, Clara, uma mulher destemida e pragmática. Isso está longe de ser normal, Sophie. Precisamos dar um jeito nesse cara. Disse Clara, sua expressão séria enquanto segurava uma xícara de chá quente entre as mãos. Mas tomar cuidado não foi suficiente. Uma noite, enquanto estava sozinha em seu apartamento, ouviu um barulho na porta. Era um leve tilintar de metal, como se alguém estivesse tentando girar a fechadura. Seu coração disparou. Ela se aproximou da porta com os pés descalços, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Pelo olho mágico, viu um vulto. Era David. Ele estava ali. Sophie pegou seu celular com as mãos trêmulas e discou para a polícia, mas antes que pudessem atender, o barulho parou. Quando olhou novamente, ele havia sumido. Tudo o que restava era o silêncio e um bilhete enfiado sob a porta. Eu disse que nos veríamos em breve. No dia seguinte, Sophie decidiu fugir. Fez as malas rapidamente, pegou um ônibus para fora da cidade. Sentia-se paranoica, olhando a cada esquina, temendo cada sombra. Mas o que ela não sabia era que David estava um passo à sua frente. Na noite seguinte, em um motel de estrada onde havia se refugiado, ela ouviu batidas na porta. Tremendo, olhou pelo olho mágico. Ninguém. Mas quando virou-se para o quarto, viu sua própria mala aberta, roupas espalhadas pelo chão. E uma única mensagem escrita no espelho em batom vermelho. Não adianta fugir, Sophie. Nos veremos em breve. A escuridão consumiu tudo ao seu redor.
O grito que ecoou pelo motel naquela noite foi a última coisa que se ouviu de Sophie. Quando a polícia chegou, o quarto estava vazio. Apenas a neve caindo lá fora testemunhava o desaparecimento dela. E David nunca foi encontrado. Mas Clara, agora determinada a descobrir a verdade, encontrou algo que a polícia não viu, um caderno escondido sob o assoalho. Nele, estavam as palavras finais de Sophie, escritas com pressa, como um aviso desesperado. David não está sozinho. Alguém o ajuda. Alguém próximo. Eu não posso confiar em mais ninguém. Nem mesmo em... A frase estava inacabada, como se algo a tivesse interrompido. O vento uivava lá fora. E Clara sentiu um arrepio gelado na espinha. Atrás dela, uma sombra se moveu. Clara congelou por um instante, o coração batendo de forma descompassada enquanto seus olhos se esforçavam para decifrar a figura que surgira na penumbra do corredor do antigo prédio em Nova York. A luz trêmula de um poste lá fora fazia a silhueta oscilar, misturando o real com o imaginário. Ela se virou lentamente, com os sentidos em alerta máximo, e sentiu a presença de alguém que não pertencia àquele ambiente silencioso. Num rápido lampejo de memória, Clara recordou as palavras inacabadas de Sophie. David não está sozinho. Alguém o ajuda. Alguém próximo. Eu não posso confiar em mais ninguém. Nem mesmo em... Essa mensagem, escrita às pressas em um caderno oculto sob o assoalho do apartamento, agora ecoava em sua mente como um grito abafado. Quem seria essa pessoa tão próxima? E qual o laço que unia Sophie a esse segredo sombrio? Enquanto a sombra avançava pelo corredor, Clara, tomada por uma mistura de pavor e determinação, deixou o caderno sobre uma mesa improvisada e se esgueirou silenciosamente em direção à porta dos fundos. Cada passo seu era medido, quase como se o tempo tivesse desacelerado, e o som de seus passos ecoava em seu interior, intensificando a tensão. Lá fora, o vento uivava, trazendo consigo o aroma cortante do inverno e a promessa de um desfecho inescapável. Ao abrir a porta, Clara se deparou com a figura de um homem de rosto parcialmente iluminado pela luz fraca da rua. Seus traços eram severos, com olhos penetrantes e uma expressão que oscilava entre a frieza calculada e a dor oculta. Era Ricardo, um detetive particular que há meses vinha investigando o caso de Sophie, atraído pelas inconsistências no depoimento da polícia e pelos indícios de algo muito mais sombrio do que um simples stalker. Ele sussurrou, com a voz rouca: Clara, precisamos conversar. Há muito mais nessa história do que você imagina. Ricardo explicou que vinha coletando pistas que apontavam para uma rede de manipulação e crimes que se estendiam além do caso de Sophie. Segundo ele, David, o homem obsessivo, estava ligado a uma organização secreta que se aproveitava da vulnerabilidade de pessoas criativas e sensíveis para satisfazer perversos desejos. Sophie descobriu algo que não devia, e isso a colocou na mira de pessoas que não mediam esforços para manter seus segredos, confidenciou Ricardo, enquanto o som distante de sirenes e passos apressados misturava-se à tensão do momento. Enquanto conversavam discretamente em um canto isolado do prédio, Clara começou a perceber sinais inquietantes. Manchas de sangue seco nas paredes, objetos deslocados e um silêncio carregado de segredos. Cada detalhe sugeria que a intrincada teia de mentiras e manipulação se estendia para além de uma simples obsessão. As investigações de Ricardo levaram a descobrir que Clara, sua tão confiável amiga, tinha conexões obscuras com David. A revelação era devastadora. Ela havia participado, mesmo que de forma relutante, na orquestração dos encontros perturbadores, na esperança de proteger alguém, ou talvez a si mesma, de uma verdade que poderia destruir todas as relações que ela nutria. Conforme Ricardo expunha evidências, Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela lembrava-se das noites em que se mostrava amiga atenciosa e protetora, enquanto, por trás desse semblante, um dilema moral se desenrolava. Clara havia descoberto, meses antes, que Sophie, com sua mente brilhante e inquieta, estava prestes a desvendar segredos envolvendo uma rede de abuso de poder que alcançava figuras influentes da cidade. Sentindo-se ameaçada e dividida entre lealdade e autopreservação, ela se deixou envolver por interesses obscuros, colaborando secretamente com indivíduos que prometiam manter o status quo, um pacto de silêncio e cumplicidade que, aos poucos, se transformou em um laço inquebrável. Nesse instante, enquanto Ricardo e Clara debatiam o inevitável confronto com essa verdade sombria, a porta dos fundos se abriu devagar, e uma terceira figura emergiu das sombras. Helena, uma jornalista investigativa de renome que vinha juntando pistas sobre desaparecimentos misteriosos e conexões ilícitas no submundo nova-iorquino. Seus olhos azuis, frios e determinados, fixaram-se em Clara com uma intensidade que parecia perfurar todas as defesas. Helena tinha um passado turbulento com a organização secreta e estava disposta a expor a verdade a qualquer custo. Vocês não sabem o que estão enfrentando, disse Helena, com a voz firme. Essa rede tem membros em lugares que vocês nem imaginam. E Sophie,
ela era a peça-chave para derrubar esse império de medo. O clima de desconfiança e tensão atingiu seu auge quando Helena revelou que havia interceptado comunicações criptografadas entre os membros da organização, nas quais o nome de Clara aparecia repetidamente. A implicação era clara. Clara não era apenas uma vítima, mas uma colaboradora ativa na trama que havia ceifado a vida de Sophie. O choque foi quase insuportável. Ricardo encarava Clara, esperando uma explicação, enquanto Helena empurrava suavemente o caderno que Sophie havia deixado para trás. Nele, palavras interrompidas e rabiscadas apressadas denunciavam um plano maligno que envolvia traição e vingança. Eu tentei te proteger, murmurou Clara, com lágrimas silenciosas nos olhos. Sophie sabia demais. Ela ameaçava revelar segredos que poderiam destruir tudo. Eu só queria evitar o caos, mas acabei me perdendo no caminho. Antes que pudessem aprofundar a conversa, os passos de alguém se aproximaram. A sombra que Clara havia sentido momentos antes reapareceu, agora mais definida. Era David, ou algo que se assemelhava a ele, seu olhar vazio, quase hipnótico, e a postura quase mecânica, como se estivesse sendo controlado por uma força externa. Sua presença fazia o ambiente tremer, e o silêncio foi substituído por um som grave e ritmado, como o bater de um coração monstruoso. Vocês acham mesmo que podem desvendar tudo isso? A voz de David, agora inumana, ecoou pelos corredores. Há segredos que não deveriam ser revelados, e vocês estão prestes a pagar o preço. A tensão se transformou em terror puro. Ricardo tentou intervir, mas foi contido por uma força invisível que parecia emanar da própria essência do lugar. Helena, com o semblante endurecido, ergueu o caderno e declarou: se vocês acham que podem me silenciar, estão enganados. A verdade virá à tona, custe o que custar. David avançou, os passos lentos e implacáveis. O ar parecia se condensar em torno dele, enquanto Clara recuava, tomada por uma sensação de culpa e medo. Em um momento de reviravolta inesperada, a figura de David começou a se contorcer, revelando uma transformação grotesca. Sua pele se descascava em faixas escuras, e seus olhos, antes intensos, agora brilhavam com uma luz fria e desumana. Era como se a essência maligna que o controlava finalmente estivesse se libertando, transformando-o em um avatar do terror. No clímax daquele pesadelo, a verdadeira natureza da conspiração foi revelada. O caderno de Sophie continha não apenas um aviso, mas também pistas sobre um ritual antigo, conduzido por uma seita que usava a vulnerabilidade humana para obter poder. Clara, relutante, confessou que, em um momento de desespero, fora seduzida por promessas de segurança e proteção para si mesma, uma promessa que agora se mostrava como uma armadilha mortal. Ela revelou que a organização planejava usar Sophie como sacrifício para consolidar seu poder, mas que, no último instante, Sophie havia tentado alertá-la, escrevendo aquelas palavras incompletas antes de ser surpreendida. Helena, com a adrenalina correndo em suas veias, correu para seu equipamento e começou a gravar tudo, determinada a expor a rede de corrupção e assassinato que se escondia por trás de figuras respeitáveis da cidade. Ricardo, mesmo abalado, mobilizou forças para tentar conter David e impedir que mais inocentes caíssem nas garras daquela trama diabólica. No entanto, o tempo parecia escorrer entre os dedos, e a escuridão que envolvia aquele velho prédio parecia indestrutível. Enquanto a batalha entre a verdade e o medo se intensificava, a chuva começou a cair forte, misturando-se com a neve e criando um cenário quase apocalíptico. Os gritos, os sussurros e os gemidos dos que lutavam contra a corrupção de almas preenchiam o ambiente. Em meio ao caos, Clara caiu de joelhos, tomada por remorso, e implorou perdão. Eu não queria que chegasse a isso. Eu só queria me proteger. Mas não houve resposta, apenas o som ensurdecedor da tempestade e o riso distante, quase zombeteiro, que parecia vir das profundezas da própria escuridão. David, agora uma criatura irreconhecível, avançava lentamente, enquanto Helena e Ricardo lutavam para manter a integridade das poucas evidências que poderiam abalar o império sombrio que se erguia por trás daquela rede de horrores. No instante final, quando tudo parecia perdido, uma explosão de luz iluminou o corredor, e a seita, em um último esforço para manter seu poder, tentou completar o ritual. Mas a força da verdade, alimentada pela determinação de Helena em expor os culpados, fez com que o ritual se desfizesse em 1000 fragmentos. O poder que mantinha David sob controle se evaporou, revelando-o não como um agente autônomo, mas como uma marionete de um sistema corrupto que havia se infiltrado nos altos escalões da cidade. Em meio aos escombros do que restava da conspiração, Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, compreendeu que a redenção só seria possível através do sacrifício e da verdade. O caderno de Sophie, agora em suas mãos trêmulas, era prova incontestável de que a escuridão não prevaleceria. Helena prometeu que a história seria contada, que cada nome e cada crime seriam expostos para que nunca mais alguém sofresse em silêncio. Enquanto o som da tempestade diminuía e os primeiros raios de sol despontavam no horizonte, trazendo a promessa de um novo dia.
Ricardo fazia uma última reflexão. A verdade sempre vem à tona, mesmo que demore, e a justiça, por mais tardia que seja, não pode ser ignorada. E assim, num desfecho marcado pela dor, pela culpa e pela esperança, Nova York continuava a girar, com sua neve, seu frio cortante e seus segredos enterrados sob a superfície. Mas para aqueles que sobreviveram à noite, a memória de Sophie e a lição de que a confiança é um bem precioso jamais seria esquecida. A sombra que se moveu atrás de Clara não era mais uma ameaça, mas o eco do passado, um lembrete de que os mistérios e horrores do inverno nova-iorquino jamais se extinguirão, enquanto houver corações dispostos a lutar pela verdade, mesmo nas horas mais sombrias.